Paz do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Nós estamos na lição 9 para dar continuidade aos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje o tema é orando e jejuando como Jesus ensinou. E antes disso eu vou pedir à irmã Morena para iniciar com uma oração e vamos já dar início à nossa lição. Maravilloso Dios, bendito y alabado y exaltado y glorificado sea tú en esta mañana, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo, este culto, Señor. Te entregamos, Padre, los hermanos que están en camino, Señor. Te entregamos, Señor, el profesor que va a traer la palabra, Señor. Te entregamos, Espíritu Santo, a nuestra vida, Señor, para la tierra, Señor, donde esas palabras van a ser sembradas, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, sea algo, Señor, que venga a edificar nuestra mente, nuestro corazón, papá, aleluya. Venga a tocar tus hijos, venga a encher tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo contrario desaparezca de este lugar y que el Espíritu Santo se haga real en este lugar, que la luz de Dios fluya en este lugar en esta mañana, Señor. Entra, Señor, con tu poder, con tu gloria y con tu maravilla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai, te damos la gracia. Amém. Amém. Obrigado, irmã Morena. Quero também aproveitar para cumprimentar todos aqueles que estão conectados online. Podem tomar lugar, irmãos. Fiquem à vontade. E avisar que a nossa internet hoje está um pouco fraca, por isso se houver algumas falhas, pedimos já perdão e se não funcionar, depois terão a possibilidade de ver a gravação no fim deste dia. Amém? Ok, então, como estava a dizer, lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou, encontra-se na página 41, na revista dos alunos. O textuário diz: disse o Espírito Santo, apartei-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, versículo 2 e versículo 3. A verdade prática diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, nós percebemos que a oração e o jejum fazem parte da nossa vida como cristãos e é uma maneira de nós também sermos fortalecidos, de termos uma comunhão com Deus mais forte e com a sua igreja, e também vai trabalhar em nós a nossa piedade, a nossa generosidade, a forma como nós tratamos uns com os outros. Amém? A literatura bíblica em que está se encontra-se em Mateus 6, do versículo 5 até o 18, que é para dar continuidade ao Sermão do Monte, que nós já vemos a trabalhar desde as últimas 8 lições. Mateus 6, versículos 5 e 18. E eu vou ler esta primeira parte e depois nós vamos ler juntos, que nesta parte encontra-se também o Pai Nosso, vamos fazer a leitura juntos e depois vamos dar continuidade, ok? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirem. Amém? E eu vou pedir a todos para ficarem de pé e vamos ler juntos estes versículos que todos devem de conhecer. Amém? Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pode tomar lugar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto.
e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Então nós temos aí o contexto sobre a oração que Jesus nos ensinou, que nós conhecemos como o Pai Nosso. Muitas vezes nós pensamos que é só algo das igrejas tradicionais, mas não. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, e só esse Pai Nosso já dava para fazer uma lição completa, porque mostra com que amor Jesus nos ensina a amar a Deus, a orar a Deus, a agradecer por aquilo que Ele nos dá e por aquilo que nós também necessitamos dele. Não é? E nós percebemos várias condições que também são relacionadas com o Pai Nosso, como devemos perdoar, como devemos de amar o nosso próximo, como nós devemos louvar a Deus, como nós devemos ser gratos por tudo aquilo que nós recebemos. Amém? Então nós vamos entrar na oração e depois também vamos falar sobre o jejum, porque as duas coisas pertencem sempre juntos. Não é? Introdução. Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a nossa oração e o jejum sejam realizados de maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Amém? Ponto 1, tópico 1, a oração é um diálogo com o Pai. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós devemos perceber, que a oração é um diálogo. Porque quer dizer dois, né? Vem do grego. Diálogo é uma conversa. E muitas vezes nós pensamos, quando estamos a orar, nós só estamos nós a falar, mas a intenção da oração é que também Deus responda. Amém? E nós devemos também estar sensíveis a ouvir as respostas de Deus. Por isso aqui é um diálogo, porque senão seria um monólogo. Muitas vezes conhecemos esse tipo de discursos quando um político está a falar, fala sozinho, não deixa que ninguém responda, né? Então é um monólogo. Né? Ou o professor na escola, que não deixa os alunos falar, também é assim, dessa maneira. Mas Deus não. Deus quer falar connosco. Deus quer que nós falemos com Ele e Ele também quer responder. Como Ele responde, nós vamos perceber durante a lição. Ponto 1, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão, ações de graça, feito de modo belo por Miriam, Débora e Davi. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, pelo exposto, e em primeiro lugar o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Então nós percebemos que a oração, primeiramente, deve glorificar a Deus. Nossa oração não é uma lista de pedidos a Deus. Nossa oração é adoração a Deus, ok? Nós devemos louvar a Deus, agradecer. Primeiramente deve ser gratidão. Não quer dizer que nós não podemos pedir nada a Deus. O que quer dizer é que nós não devemos somente pedir a Deus, não? Nós temos que estar sempre a glorificar e agradecer a Deus. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Sirofenícia fizeram, à resposta de Deus para quem o busca insensatamente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessora como o exemplo de Samuel, bem como a da igreja primitiva. Amém? Então nós percebemos que nós também devemos de interceder através da oração. O que é a intercessão? É orar por um certo assunto, é orar por situações que têm que ser resolvidas, é orar para que Deus possa intervir, possa mudar, transformar a vida de alguém, uma situação, seja o que for necessário, Deus vai dirigir a sua igreja, vai dirigir os seus servos para orar nessa direção. Amém? Vamos ler alguns dos versículos para perceber as diferentes formas que a oração tem, e como já estamos aqui alguns alunos, vamos repartir essa tarefa. Amém? A irmã Morena pode abrir 1 de Reis 8:47, 1 de Reis 8:47. A irmã Jaqueline pode abrir Mateus 14:33. Mateus 14:33. A irmã Adelaide pode abrir Gênesis 18:33. Gênesis 18:33. O irmão Alberto pode abrir Êxodo
15, versículo 20 e 21. E depois, o irmão, desculpa o seu nome, irmão, é? O seu nome? Antônio Menezes. Irmão Antônio, bem-vindo. Quer também ler? Trouxe a sua Bíblia? Ele está com problema. Ok, pronto. Tá bom. Então, na próxima vez, o irmão depois fica já guardado. Tem já a minha vícia fraca. Ok, pronto. Tá bom, irmão. É compreensível. Então, o irmão Isaac lê Mateus 6, 9, ok? Então, temos um bocadinho de tudo. Irmã Ana Morena, 1 de Reis, 8:47. Ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Amém? Graças, irmã Ana Morena. Então, nós vemos aí que a oração serve para a confissão, porque se nós lemos a última parte do 47, diz: pecamos e perseveramos, obramos e cometemos iniquidade. Então é uma confissão perante Deus dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que nós temos errado nas nossas vidas. Um exemplo da adoração, Mateus 14, 33, irmã Jaqueline, por favor. 33. Dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Jaqueline. Então, nós vamos à adoração. Parte do irmão Paulino. Irmã Adelaide, pode ler Gênesis 18, 33. Depois o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. Então, nós vemos aí a comunhão que havia entre Abraão e Deus. Amém? Irmão Paulino, pode já preparar Atos 12, 5 e depois vai ler no final, a seguir ao irmão Isaac. Irmão Alberto, Êxodo 15, versículo 20 e 21. Então Miriam, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com dança. E Miriam respondeu: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém? Amém? Então nós vemos aí que a oração e a adoração pertencem juntos. Nós vimos que Miriam usou a sua oração e a cantou e tocou o tamborim, louvou a Deus através da sua adoração. Amém? Obrigado, irmão Alberto. O irmão Isaac é Mateus 6,9, não é? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então nós vemos aí que a oração é para santificar, para glorificar o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra santificação, não quer dizer que Deus não seja já completamente santo, mas sim, neste aspecto, fala da glorificação de Deus. Porque Ele já é plenamente santo, Ele já é sobretudo, mas quando nós dizemos santificado seja o seu nome, nós estamos a dizer que nós colocamos Deus superior a tudo. Amém? Amém. Ok? É o que isso quer dizer. Não quer dizer que Deus não seja já santo. Amém? Então, irmão Paulino, Atos 12, versículo 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Obrigado. É isso mesmo. Então nós vemos aí que o apóstolo estava na prisão, mas a igreja estava continuamente, estava a interceder por essa situação. Amém? Então nós vemos que também é uma função da igreja e é uma função da oração, nós intercedermos uns pelos outros, orar um pelos outros. Amém? Segundo ponto,
Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveraram em oração. Amém? Então nós vemos que é bíblico orar, nós vemos a importância da oração e que nós, de verdade, não podemos dizer que a oração não é algo para o tempo atual. A oração fez parte do Antigo Testamento, a oração fez parte do Novo Testamento, a oração é tão importante como o nosso Deus é importante ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, assim, enquanto Deus é Deus, e Ele o será sempre, assim, importante também é nosso diálogo com Deus, é a nossa conversa com Deus, é a maneira de nós conectarmos com Deus. Amém? Terceiro ponto, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor ou um participante direto. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9, como nós já lemos. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida. A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? É quase a nossa forma de oração. Né? Quase sempre começamos com o Pai, ou Paizinho, ou Senhor meu Deus, ou qualquer coisa assim. Nós iniciamos a nossa oração e terminamos em nome de Jesus. E nisso não é por acaso. É porque nós oramos ao Deus Pai através de Jesus. Porque Ele é que é a nossa ligação com Deus, através do seu sacrifício na cruz. Amém? Quer dizer que se eu orar e não dizer em nome de Jesus, Deus não vai ouvir a oração? Não quer dizer isso, porque Deus conhece que nós somos falhos e sabe que nós não sabemos falar, sabe que nós somos imperfeitos. Ele vai ouvir a oração se for sincera. E nós vamos perceber isso, que não é só dizer em nome de Jesus que vai mudar tudo. Não? É a sinceridade do coração, é a intenção por qual nós estamos a orar e por qual estamos a fazer as coisas. Amém? E isso Deus vê em nós, porque Ele conhece-nos. Amém? B, a postura do corpo na oração. Esse também é um assunto muito interessante, porque há ideias diferentes, mas a Bíblia dá-nos muitos exemplos de como as pessoas oraram. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas, etc. Ok? Então, quem não orar de joelhos não é menos crente do que aquele que ora de joelhos. Claro que é uma recomendação bíblica, claro que há vários exemplos bíblicos, mas Deus vai ouvir, como eu já acabei de dizer, vai ver a oração, vai ouvir a oração dependente da intenção do nosso coração. Os fariseus, e a razão por qual Jesus também fala sobre isso, é porque os fariseus oravam para serem vistos. E nós não devemos estar a orar publicamente para ser vistos. Nós, se oramos, o fazemos para agradar a Deus, porque temos uma necessidade de falar com Deus. Amém? Ninguém de nós tem uma forma correta de falar com os nossos pais. Nós falamos com os nossos pais estando deitados na cama, estando sentados no sofá, estamos na cozinha, estamos na sala, não importa. Nós falamos com os nossos pais. E assim é a nossa oração com Deus. Assim é a conversa com Deus. Mas vamos já perceber, necessitamos de perceber que temos que fazer tudo com reverência a Deus. Amém? Vamos chegar lá. C, o horário da oração, ok? Será que há um horário fixo para orar? Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom, ok? Então nós percebemos que é recomendável nós termos um horário fixo que tomamos para Deus. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, ok? E agora aí entra o ponto em vigor que os fariseus faziam, não? Nós, quando a Bíblia diz que nós devemos orar sempre, nós não devemos estar a caminhar pelas estradas e estar todo o tempo a falar com Deus, não é? Nós temos o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, nós podemos estar a orar na nossa mente. No nosso lugar de trabalho as pessoas vão achar que nós somos loucos se nós estivermos sempre a orar em alta voz, não é? Por isso, nós também não estamos aqui para escandalizar ou aparecer algo, porque Deus não quer isso de nós. Amém? Deus não veio para escandalizar, Deus veio para mudar este mundo.
Amém? Deus enviou o seu Filho não para escandalizar, mas sim para transformar os nossos corações. E então, a nossa oração também não deve dar mau testemunho. Amém? D, o lugar de oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, como nós acabamos de ler, ou noutro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo o lugar. Amém? Não há lugar que nos impeda de não orar a Deus. Amém? Nós podemos estar na situação que estivemos, no lugar em que estivemos, nós podemos orar a Deus. Amém? Mas a recomendação é poder fazê-lo a sós, em intimidade com Deus. Amém? Um momento em que não vamos ser distraídos pelos nossos familiares, pelo nosso cônjuge, um lugar em que talvez nós não vamos ser distraídos pelo nosso trabalho, poder ter de verdade esse tempo de intimidade. Nós devemos orar com a nossa família, com a igreja, com o nosso cônjuge, nós devemos orar no nosso lugar de trabalho, antes de comer, antes de dormir, mas nós devemos de orar também a sós. Não só ter aqueles horários regulares em que oramos, mas ter momentos de intimidade com Deus. Amém? Isso é importantíssimo. O decoro da oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato da oração. Amém? Quando nós o fazemos, nós o devemos fazer não para escandalizar. Nós devemos de orar respeitando com quem estamos a falar. Quando nós falamos com uma autoridade, digamos, quando vamos a um tribunal, quando vamos à Câmara Municipal, quando vamos falar com um presidente, falar com alguém, nós temos uma certa reverência, nós temos um respeito, uma forma de falar até às vezes diferente. Não é? Mas se nós falarmos com Deus, nós devemos também ter esse respeito. Nós não vamos falar com Deus, claro que assim como nós falamos com os nossos pais, não é? Abertamente, não quer dizer que eu vou só falar Senhor dos Senhores, potestade sobre tudo. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Não é isso que nos faz ter mais reverência. É falar como eu falo com o meu pai. Eu creio que a maioria de vocês já foram filhos e vocês têm um certo respeito aos vossos pais. Não é? Vocês já tinham uma forma de falar com os vossos pais. E é essa mesma forma que Deus quer que nós falemos com Ele. Com respeito, não é? Com respeito, não é dizer, ei, Alter, não é? Papa, Mimmel, was los jetzt? Não é assim. Só tem expressões a mais que eu não sei falar calão em português, não é? Mas nós estamos, não vou dizer, epá, pai, então como é que está isto? Isto assim não está bem, não é? Se nós não sabemos falar de outra maneira, Deus não vai nos perdoar isso. Deus vai ouvir a oração na mesma. Não é por causa disso, não é? Porque Deus também sabe a maneira como nós fomos educados. Mas nós devemos ter reverência, devemos ser sinceros. Isso é mais importante do que as palavras que nós usamos, é não sermos sinceros. Se eu só souber dizer que eu pequei de uma forma que não é tão comum, Deus vai perceber na mesma, porque Ele inventou os idiomas, não é? Ele conhece tudo antes de nós inventarmos as palavras. Amém? Irmã? Se tu me permites, há um testemunho que ele ainda foi no tempo do irmão Galvão, não sei se até foi ele que falou sequer lá na igreja, em que havia um jovem, ele era pronto, daqueles, sei lá, pertencia a gangues ou a que era, e a linguagem dele não era muito daquelas muito perfeitinhas nem muito corretas. Ele acho que não sei se até tratou Deus de gajo, se quê, mas o que é certo é que ele aceitou Jesus e transformou-se, ele foi salvo. Mas ele falou na linguagem que ele conhecia, nas palavras que ele usava no dia a dia. Era a linguagem que ele usava e então ele não conhecia outra coisa. Era sei lá, como é que se diz, as palavras dele. E ele falou, ei, gajo, Deus, tu estás aí, eu não sei o quê, então, olha, ouve-me, toma conta de mim. E pronto, e ele, foi a sinceridade dele, do coração dele. Por isso é que o importante é, de verdade, a sinceridade. Porque as palavras, Deus vai nos ensinar, não é? É isso que também a Bíblia diz, quando nós primeiro somos alimentados com leite, não é? E mais tarde vamos ser alimentados com comida grossa, não é? Com comida que nos possa... Porque nós vamos ter um crescimento espiritual. Nós talvez somos adultos, não somos adultos de idade, mas espiritualmente, se não tivermos contacto com a nossa fé, não tivermos contacto com a Bíblia, nós somos menininhos, crianças, nós não sabemos nada. Nós não sabemos falar, nós não sabemos orar, nós não sabemos o que é jejum, nós não sabemos o que é ler a Bíblia, nós não sabemos, mas sabemos, tomamos essa decisão, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós tomamos essa decisão de seguir Jesus. Então nós queremos aprender, mas vamos cometer muitos erros até chegar, até nós que estamos há
Eu estou há 28 anos na igreja, até eu cometo erros, não é? Até todos nós cometemos erros e todos nós, às vezes, interpretamos as coisas não da maneira como devem ser interpretadas, ou fazemos as coisas de uma maneira que talvez não seja a ideal, mas Deus vê a intenção. E eu acho que isso é o mais importante. É Deus, saber que Deus não nos vai julgar porque eu disse, não usei a gramática correta. Não, Deus não me vai julgar por causa disso. Mas Deus vai olhar se eu orei para me aparecer, para dar nas vistas, ou se eu orei com sinceridade perante Ele. Amém? A intenção do coração é muito mais importante. F, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Amém? Então, o nosso coração é o ponto essencial na oração, porque Deus vê o nosso coração, mas nós devemos de abrir o nosso coração. E é a mesma liberdade que nós temos quando, por exemplo, falamos com um pai, com uma mãe, quando falamos com um amigo de confiança e abrimos o nosso coração. Nós sentimos aquele alívio. E é isso que Deus também dá-nos essa oportunidade de aliviar o nosso coração falando com Ele. Amém? Podemos desabafar, não é? Como se diz em português, desabafar. Segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Ponto 1. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condenou é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Amém? Então nós vemos aí a diferença. A oração sincera, ou a oração verdadeira, pode ser pública. Nós temos os nossos cultos de oração. Se não fosse isso, não faria sentido nenhum nós termos cultos de oração, porque aí estamos a orar publicamente. Mas qual é a intenção? A intenção da oração não é que no final da oração a pessoa que estava a orar, digamos assim, imaginemos que alguém está a orar, não é? E ora de uma maneira, e nós no fim pensamos, oh, coitadinha dessa pessoa, até está a passar tanto mal, não é? Porque fez uma lista de desgraças que contou a Deus. Essas coisas são para fazer em privado, isso não pertence à igreja, não é? Nós podemos falar sobre certas situações que nós vimos que já não saímos dela sozinha, e nós vamos interceder uns pelos outros, porque nós acabamos de ouvir, a intercessão faz parte da nossa oração, mas nós não é para nos aparecermos, ou dizer, oh, aquele irmão, aquela irmã ora de uma maneira, conhece a Bíblia toda, não é? Não é isso a intenção da oração, não é para nos mostrarmos. É isso que os fariseus faziam. Punham-se de coitadinhos à frente do templo a orar 3, 4 horas, aos berros, para todos dar conta que eles estão lá a orar, e as pessoas pensavam que eles eram os mais espirituais de todos. E Jesus mostrou o coração deles, que eles não eram espirituais. Eles exigiam coisas que eles não faziam. Eles faziam as coisas para ser vistos como alguém muito religioso, muito importante. Mas o coração deles estava podrido. O coração deles não era aquilo que ele estava a fazer. Amém? Então, vamos medir. Porquê é que estamos a orar? Porquê é que estamos a fazer as coisas? Será que é para aparecer? Ou será que é o nosso coração que está a ser sincero? Amém? Não quer dizer que às vezes vamos quebrantar o nosso coração em público. Não quer dizer nada disso, porque pode acontecer. Porque o Espírito Santo age connosco e nós queremos que Ele faz e Ele fala, e em fim e ao cabo é o Espírito Santo que nos inspira e que nos deve dirigir também nas palavras que nós usamos. Amém? Mas não é para nós nos gloriarmos a nós mesmos. Amém? Segundo ponto, Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta, que está em Mateus 6,6, não significam que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai, ok? Nós não precisamos de ter um quarto específico para orar, mas podemos ter um quarto específico para orar. E quem tiver muitos quartos em casa pode aproveitar, não é, para ter um lugar mesmo a sós, não é? Mas não fazer disso um lugar de idolatria, não é? Porque não é isso que também queremos, não é? Ter o nosso altar. Não. O nosso altar é o nosso coração. O templo é o nosso corpo, não é?
Então, isso é mais importante. Mas se estivermos a orar na sala porque dá mais jeito, ou se estivermos a orar na cozinha porque dá mais jeito, há pessoas que oram na casa de banho ou no banheiro, né, porque dá mais jeito para eles, é o lugar onde eles se podem esconder, estar a sós por alguns minutos, sem que a família toda esteja lá sempre, principalmente nas famílias grandes, que está sempre alguém a entrar, a sair, né? Então, às vezes, é esse lugar que serve mesmo para podermos estar conectados com Deus, né? É isso o importante, é a conexão com Deus, não é importante o sítio em si, não é? Mas que é bom termos momentos a sós com Deus, amém? É claro que, isso já lemos, contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados, orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplausos dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Amém? Então, o lugar secreto para nós é fazer as coisas, orar a Deus, jejuar, sem que as pessoas à nossa volta notem. Amém? Sem que as pessoas à nossa volta vejam, esse irmão é muito especial, está muita dedicação. Claro que nós vamos reconhecer certas coisas, principalmente num âmbito cristão, mas não é para estarmos no trabalho, né, quase a desmaiar, o nosso patrão já está a dizer, mas hoje estás doente, vai para casa, só porque estamos a jejuar. Okay? Não é isso que Deus quer de nós. Amém? Terceiro, não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada ou gaguejada apenas em palavras vazias, perde o foco que é Deus. Isso firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de orações. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar ou particular dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, que nós falámos a semana passada sobre essa parte, não é? Ezequias, oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade ou superficialidade, o mecanicismo, o que tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quer dizer, em outras palavras, não é? Jesus também, vocês se lembram, antes de ele ir para a cruz, ele esteve com os seus discípulos a orar. Não é? Ou supostamente os discípulos também deviam orar, vocês sabem que eles adormeceram 3 vezes. Não é? Então, Jesus também teve repetições, porque ele foi orar 3 vezes. Não é? Será que era necessário? Talvez não, mas Jesus sabia porquê. Não é? O problema não é a repetição. O problema é nós estarmos a fazer as coisas como uma tradição. Não é? Só orar as minhas mesmas frases todos os dias. Não é isso que Deus quer de nós. Não? Deus quer que nós oremos, nós podemos orar por muito tempo, mas não é para estar sempre a dizer, Senhor, isto. Acabou a lista e começamos de novo. Não é? Ok, irmã Morena? Eu penso, Padre, que quando a palavra não habla de repetição, já também não está falando de estar orando e repetindo sempre a mesma palavra, Sim. a mesma coisa. Porque entramos, um exemplo, estamos orando e pido bendiciones por mi filho, entro y pido bendiciones por allí, vuelvo otra vez al mismo lugar a pedir la misma cosa, ¿entiendes? Por eso que nos dice que no tengamos repeticiones de oración. Jesús, un ejemplo, repitió, hizo pausa, fue y oró, yo me imagino que él no oró la misma cosa, ya intercedía por otra cosa y otra cosa. Sí, Las 3 veces que fuera, cuando nos habla de repeticiones, cuando estamos orando y repetimos siempre el mismo pedido, las mismas coisas. Sim. Sim, mas mesmo assim, nós, por exemplo, se formos ver os Salmos, há alguns Salmos que são exemplos de eles diziam uma coisa e depois diziam no final, assim como uma canção, né? Dizem uma coisa e depois dizem louvado seja o Senhor. Dizem uma coisa e louvado seja o Senhor. Podemos interpretar como repetição. Não é? Mas a intenção é nós não estamos sempre a bater
E não estou a dizer isto, bater na mesma tecla na questão, nós devemos de orar pelas situações até que Deus possa nos dar resposta às situações. Isso não é repetição. O que é repetição é prolongar algo somente repetindo as palavras. E repetição também pode ser, nós estamos a dizer os versículos bíblicos todos, que nós conhecemos, numa oração, enquanto Deus é aquele que escreveu a Bíblia. Né? Ele nem precisa de nós dizermos: Senhor, tu que és a estrela da manhã, tu que és o leão de Judá. Ele sabe que Ele é isso. Ele não precisa de que nós dizemos isso. Não é? E isso pode ser também uma forma de repetição. Não é? Claro que nós devemos adorar a Deus e nós podemos, no louvor, nas canções, nós temos formas de adorar a Deus e não há, digamos assim, limites. Mas com que intenção é que nós estamos a repetir as frases? Com que intenção nós estamos a dizer as coisas? Isso aqui é o mais importante. Irmão Maximino. Eu estou-me a lembrar como eu fui ensinar a rezar, não foi a orar, a rezar, e aí era exatamente as repetições, portanto, que eram aquelas rezas, não é? Que fui ensinado a fazer, e aquilo era exatamente as repetições. Ora bem, isso tira-nos a espontaneidade da oração. Sim. Porque Deus quer também aquelas quando a gente precisa, a gente buscar Deus naquele sentido que precisamos, quando pedimos, não é? Embora primeiro se deve louvar a Deus com a nossa voz, mas aí está as repetições. Infelizmente, enfim, a igreja que ensina isso, não é? As repetições, aqueles textos, aquelas ladainhas, que é aquele tipo de ladainha, que é a repetição feita continuamente. E pensamos que, segundo o conhecimento que temos da palavra de Deus, não é isso que nos ensina. Sim, até porque, claro que no início pode ajudar ler livros ou ler, por exemplo, aqueles que nós também temos, que é a palavra para cada dia, ou o maná do céu. Acho que são aqueles calendários que têm, e pode ajudar, porque às vezes até tem alguns textos que nos ajudem a orar, e a Bíblia é para isso mesmo, que também, para nos ajudar também é saber comunicar com Deus, né? É saber falar com Deus. Mas se nós, por exemplo, nós lemos há bocado o Pai Nosso, não é só o Pai Nosso que é a única oração que existe, porque a Bíblia tem vários exemplos, né? E nós não vamos estar só a repetir o Pai Nosso, mas não quer dizer que nós não podemos usar o Pai Nosso como parte de uma oração, porque Jesus não mentiu. Jesus nos ensinou a orar e nos mostrou quais são os temas, os tópicos essenciais de uma oração. Nós devemos glorificar a Deus, nós devemos agradecer por aquilo que Ele nos dá, nós devemos de reconhecer as nossas falhas e reconhecer que necessitamos da ajuda de Deus para perdoar o nosso próximo e declarar que de verdade Deus tem todo o poder, que dele é o reino e não são mentiras, é tudo verdade. Mas isso não deve ser a única oração que nós fazemos durante toda a vida. Amém? E às vezes algumas igrejas ensinam só isso. Não é? Mas é como o irmão Maximino diz, nós temos que ter espontaneidade, porque o Espírito Santo é espontâneo, o Espírito Santo coloca em nós palavras, o Espírito Santo nos dirige nas nossas vidas. Irmã Delfina. Não, assim como o Rodrigo acabou de dizer há pouco tempo que Deus não precisa de ouvir as repetições que nós fizemos desde as 3 da manhã, depois isso, aquilo. Então também, ler a Bíblia também é repetição, se for assim, se formos a ver isso. Porque ele manda ler a Bíblia. Sim. E orar quer falar com Ele. Isso fica um pouco complexo. Na questão da Bíblia, né, aí nós podemos usar o versículo que diz que a palavra se renova a cada manhã. Né? O Senhor, nós podemos ler um versículo, eu acho que vocês todos já passaram por essa experiência, nós podemos ler um versículo num dia, interpretar ou receber uma coisa para as nossas vidas nesse dia, e se lemos uma semana depois, Deus vai nos falar com o mesmo versículo, dirigir-nos de outra maneira. E não é porque nós estamos a interpretar a Bíblia de outra maneira, é porque Deus nos quer mostrar, dependente das situações que nós estamos a passar, algo diferente. Não é? Porque a palavra de verdade é especial nesse aspecto. As repetições, eu não estou a dizer que eu não posso estar a orar todos os dias pela salvação do meu pai. Eu quero que o meu pai seja salvo. E isso é uma repetição que é aceitável, porque enquanto Deus não respondeu. Mas nós não devemos de estar a pegar num texto e dizer isto vou orar todos os dias assim. Não vou acrescentar nada, não vou tirar nada, eu vou só dizer isto assim e Deus que responda se quiser, se não quiser. Isso é um bocado... Sim, irmão, pode. Por exemplo, eu não conheço muitas orações. Eu mesmo que eu não vim na igreja, mas eu orava em casa, sozinho. Quer dizer, eu repetia sempre as mesmas palavras. Eu não conheço muitas orações. Às vezes tinha recebido de Moçambique, amigos, depois
tens que rezar dessa maneira, sei lá, realmente eu não conheço muitas orações, e por isso eu repito várias vezes as mesmas palavras. Sim, a questão é o ponto que eu queria chegar. Pode ser uma maneira de nós aprendermos a falar com Deus, porque no início, se nós não sabemos, nós podemos talvez, e nós vamos aprender a ouvir os outros a orar e vamos talvez até copiar certas formas de como as pessoas oram. Eu acho que todos passamos por esse processo, não é? Mas mesmo assim, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma conversa individual. Eu não preciso de ouvir o meu amigo, ou o meu, quando éramos crianças, não é? Eu não preciso de ouvir o meu amigo a falar com o seu pai para saber como eu tenho que falar com o meu pai, não é? Então, Deus quer que nós tenhamos uma conversa individual, porque as minhas situações não são dependentes de uma oração pré-escrita. As minhas situações que eu estou a viver, eu posso dizê-las um a Deus. Eu tenho que ser sincero, é aí que entra a sinceridade. Porque o que os fariseus usavam, eles falavam coisas pré-escritas, o que estava no Antigo Testamento, o que estava na Torá. Eles repetiam as palavras, eles viviam muita tradição e tinham pouca comunhão com Deus. E muitas vezes o nosso problema das repetições é que nós podemos cair numa tradição e parar de adorar a Deus. Porque Deus não precisa de ouvir sempre o mesmo. Deus quer ouvir aquilo que para nós agora é importante, neste momento. Se eu estou a passar por uma situação difícil, eu não preciso de estar a orar 3 horas a dizer: Senhor, Tu que és este e aquele, Tu que és Deus de Isaac, Jacó e Abraão, Tu que tiraste o povo do deserto, do Egito e levaste-o para o deserto por 40 anos, por favor, transforma a minha situação. Basta dizer: Senhor, eu estou a passar por isto, ajuda-me. E talvez é mais sincera essa oração do que muitas vezes aquilo que nós usamos como repetição, como nós usamos como forma longa de falar com Deus. E eu acho que é esse ponto. Eu não quero mudar a vossa forma de orar. E eu acho que também não é a intenção do estudo de hoje. A intenção é nós sermos mais concretos, mais sinceros na nossa oração. E por isso é que nós temos que falar do ponto da repetição, porque surge. Nós às vezes falamos tanta coisa e não falamos nada daquilo que é importante para nós. Porque quando nós falamos com Deus, nós queremos falar aquilo que também é importante para nós. Porque Deus quer saber o que é a dor de nós. Não é que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir as nossas vozes. Nós a dizemos: Senhor, eu tenho esta dor no meu coração, eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com o meu casamento, eu estou preocupado com o meu lugar de trabalho. Ele quer ouvir isso. Ele não quer ouvir que Ele é santo. Ele sabe que Ele é santo. E não estou a dizer que nós não podemos dizer isso, ok? Então, não estou a dar uma fórmula concreta como devemos orar. Nós podemos dizer que Ele é santo, amém? Nós, quando estamos a louvar, nós dizemos que Ele é santo. Nós não estamos também, e é uma forma de orarmos também. O nosso louvor é como uma oração, é uma conversa com Deus, ok? Mas que nós devemos ser mais sinceros, amém? Irmão Maximino, eu creio que ainda queria dizer alguma coisa. Sim, eu recordo que eu ouvi vários pastores lá em Portugal e falaram sobre este assunto da oração. E eles ensinaram que o Pai Nosso que está narrado nos Evangelhos é tipo de oração modelo. Portanto, aquilo não é para ser repetido. É oração modelo, porque aquilo encerra a dimensão das necessidades do ser humano. Portanto, como devemos entrar a orar, que é louvar a Deus, exaltar a Deus, e depois o arrependimento, e depois os pedidos. Portanto, eles ensinaram que é tipo de, até parece que há livros escritos sobre isso. Oração modelo, não é para ser repetido, Pai Nosso está em Deus, como se faz, pronto, na Igreja Católica, por exemplo, não é? Aquela repetição das rezas, das ladainhas, isso não. E então sabemos, portanto, as orações espontâneas, que o irmão Patrick estava a falar, que o ladrão da cruz, outros servos de Deus que eles oravam conforme a situação, as circunstâncias em que estavam envolvidos, não é? E é isso que Deus quer ouvir. Amém. Sim, e esse ponto-chave neste ponto, né? É a espontaneidade que nós devemos de ter para com Deus. Assim como eu não devo de ter medo de falar com a minha mãe, né? Eu tenho que ser sincera com ela. Assim como vocês são sinceros com vossos cônjuges, assim não somos sinceros com Deus, não é? E é o mesmo relacionamento. E por isso é que é importante nós não ficarmos só presos ou limitarmos a oração em coisas, digamos, que nós pensamos que é a única forma de orar, enquanto Deus simplesmente quer ouvir o que está no nosso coração. É abrir o nosso coração a Deus. Amém? Ok, esse é que é o resumo
deste ponto. Amém? Pronto. Quando entregamos tudo na mão de Deus, em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Amém? Esse aqui é o ponto-chave daqui. Quando colocamos tudo mesmo nas mãos de Deus, sinceramente, de todo o nosso coração, Ele vai cuidar de nós. Amém? Terceiro tópico para chegar ao fim, que o tempo corre como sempre. Ponto 1, oração e jejum. Ponto 1, oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos. Quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Ok? Então, a oração e o jejum não são separáveis. Ok? Nós podemos orar e isso nós fazemos constantemente. Jejuar não fazemos constantemente, mas nós podemos usar o jejum e aí é importante, não é para mudar a vontade de Deus. É para nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. Amém? O jejum, digamos que é algo que pode ser um tipo de sofrimento que nós passamos, é para nós demonstrarmos a Deus a nossa disciplina, a nossa dependência dEle, a nossa negação de nós mesmos, porque nós muitas vezes, eu creio que nós como cristãos nós gostamos muito de comer, não é? Nós negarmos a comida é algo que, digamos, que é importantíssimo para nós, porque nós necessitamos de comer, nós necessitamos de beber para sobreviver. Então, se nós tirarmos a propósito algo que é importante para nós perante Deus, é um sacrifício que nós fazemos em reconhecer que agora, Deus, eu não vou comer, eu não vou beber, eu sou dependente de Ti. E é isso que é o simbolismo do jejum. Não é eu não vou comer, eu não vou beber, Deus, muda a tua ideia, porque senão eu vou morrer. Nós não estamos a fazer greve de fome, nós estamos a jejuar. Okay? São duas coisas diferentes. Nós não estamos a jejuar para que Deus mude de ideia, porque Deus nunca vai mudar de ideia. Deus tem o plano perfeito. Nós estamos a jejuar porque nós reconhecemos que nós temos que mudar, nós temos que estar mais perto de Deus. E nesses dias em que nós jejuamos, nós não somente vamos parar de comer, como nós vamos também dedicar mais tempo a Deus. Amém? E eu acho que esse é o ponto-chave, é dedicar mais tempo a Deus. Amém? E quando nos falta alguma coisa, e se nós não pudermos, não é? Porque nós limitamos-nos a nós mesmos nesse aspecto, nós vamos procurar algo para preencher essa fome. E quem é que pode preencher a nossa fome? É Deus, é o Espírito Santo a trabalhar em nós. Amém? Segundo ponto, o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. O de lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga ou derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Nós já lemos esses 3 exemplos e os irmãos conhecem. Então, o povo de Israel jejuava quando estava em profunda tristeza, como forma de humilhar-se, né? Como forma de dizer a Deus, nós não somos nada, nós somos dependentes de Ti. Essa é uma forma de nós, ou uma razão por qual nós podemos jejuar. Outra é a forma de lamentação, uma forma que quando estavam a sofrer, né? Saber, Senhor, só Tu agora para mudar esta situação. Então, nesses momentos, eles também jejuavam, não? A dizer que não somos dependentes dEle. E no outro é em decisões difíceis. Em decisões que vão mudar, talvez, a história humana. Não a história de Deus, a história humana. Assim como foi quando escolheram a Saulo e a Barnabé para irem ser enviados como missionários. Aí eles oraram e jejuaram, porque sabiam que era necessário esse reforço espiritual para essa missão. Amém? Então nós vemos aí que a oração estava ligada com o jejum. Nós já lemos esses versículos há pouco, por isso não vamos repetir. Leiam em casa, irmãos. Leiam os versículos em casa. Nós não temos muito tempo para lê-los todos aqui, porque já são 11 horas, por isso leiam em casa. Pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação. Essa prática se multiplicou em diversas formas.
do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, o que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo um objetivo principal: estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Okay? Então Jesus jejuou, nós sabemos que ele esteve no deserto durante 40 dias, está em Mateus 4, e que foi atacado pelo inimigo, mas ele não o fez porque foi alguma tradição. Nós vemos, se acabamos de ler, na lei do Antigo Testamento havia muitas regras, muitos dias que eles tinham que cumprir para jejuar. Mas Jesus aboliu com isso tudo, até mesmo eles foram criticados uma vez, os fariseus os criticados porque ele e os discípulos estavam a comer no sábado, que era o dia mais santo para eles, que ninguém podia comer. Estava a comer. Sim, apanhar as espigas, em outra palavra, estava a comer, porque ninguém apanha só sem comer, né? Não iam apanhar para deitar para o lixo. A Bíblia às vezes não usa o termo completo, mas é o que eles queriam dizer. Né? Então nós percebemos que Jesus usou o jejum de forma correta, que é preparação espiritual, e não como tradição, ou nós temos que... Não, nós não temos que nada. Se não for se a intenção do coração não for verdadeira, tudo o que nós fazemos não tem valor nenhum. Eu até posso jejuar todo o ano, só estar a viver de água, e talvez vou ficar doente no fim disso e não valeu nada. Né? E não valeu nada. Porque o que nós fazemos deve ser com sinceridade de coração, deve ter um propósito, deve ter algo espiritual por qual o fazemos. Nós não fazemos somente por fazer. Amém? Tanto orar como jejuar. Amém? Terceiro e último ponto, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. No texto de Mateus 6, versículo 16 a 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e discrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar a espiritualidade, pois Nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Mateus 6,17. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeira, piedosa, busca a glória de Deus. Amém? Então, por fim, nós oramos e jejuamos para glorificar a Deus. Nos dias em que estivermos a jejuar, não façam cara de limão, não façam cara de quem está a passar fome. Talvez estão a passar fome, mas não é. É só um dia, irmãos. É só um dia ou uma semana o que vocês entregarem. Há pessoas que estão a passar fome mesmo, a sério, porque não podem. Não têm outras possibilidades, não é? Então, nós se jejuamos, nós não vamos estar tristes, porque nós confiamos que alguém está a cuidar de nós nesse momento. Não é? Nós fazemos isso como simbolismo, nós fazemos isso como uma intenção espiritual, mas sabemos que Deus está a cuidar de nós, ok? Então não vamos fazer cara feia, e não vamos estar no trabalho a dizer, hoje não posso comer, não é? Ok, mas não vamos estar a ridicularizar aquilo que é de Deus, amém? E vamos fazer as coisas para honrar a Deus, sobretudo. Amém? Conclusão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista ou que só crê nas coisas materiais e utilitarista, que são pessoas que só usam do próprio benefício, que são egoístas, que só pensam em si mesmo. Amém? Assim chegamos ao fim desta lição. Que Deus nos abençoe e na próxima lição nós vamos à lição número 10 e vamos falar sobre a nossa segurança vem de Deus. Amém?